Você mora em condomínio? Se sim, você vai entender exatamente o que eu vou falar aqui. Mesmo se você nunca morou em um, com certeza você já ouviu as histórias que acontecem dentro de um. A União Europeia é um bloco político e econômico que reúne 27 países. Imagine um condomínio com 27 apartamentos. Você tem aquele cara que mora na cobertura, rico pra caramba, que se chama Alemanha. Você vai ter aquele cara que já morou na cobertura, mas teve que ir pro mais barato. E ele é ressentido porque ele queria estar na cobertura, que se chama França. Tem aquele cara que vive da herança deixada pelos familiares ricos, mas que já gastou tudo e hoje mal consegue bancar o condomínio, que se chama Itália. E tem aqueles que moraram décadas em um condomínio ali do ladinho e resolveram mudar de condomínio. Às vezes eles sentem que gostam do condomínio novo, mas às vezes eles sentem uma baita saudade do condomínio antigo. Estônia, Letônia, Lituânia. E aqueles que a casa é um verdadeiro museu. Vivem naquele passado glorioso para tentar esquecer que o presente é bem longe do que já foi lá atrás. Portugal, Espanha, Grécia. E aí chega a maravilhosa hora da reunião do condomínio. Você vai juntar todo mundo para decidir o que é melhor para todos. Só que assim, você sabe aí no seu condomínio ou nas histórias que você já viu de gente que mora em condomínio que é impossível você agradar a todo mundo. E na União Europeia é a mesma coisa. Quando você junta muita gente com cultura diferente, pensamento diferente, história diferente e principalmente bolsos diferentes, meu amigo, não dá boa. E se você tirar o pó dos livros do seu ensino fundamental, do ensino médio e folhear as páginas ali do livro de história, você vai ver que a Europa sempre teve treta. Ó, se tem muitas diferenças de pensamentos, culturas, ideologias e tal dentro de um próprio país, imagina você juntar 27 países diferentes e querer que todo mundo goste das decisões que foram tomadas. Eu vi isso com os meus próprios olhos em 2019, quando eu estava na Alemanha e nos Países Baixos, que por sinal são dois países sensacionais para você ver e vivenciar. Vai mudar a sua perspectiva sobre a vida e você vai aprender muita coisa. Isso nunca chega pra galera no Brasil, mas saiba que na Alemanha não é um mundo colorido onde todo mundo fica se abraçando, não tem diferença, não tem treta, não tem rixa. Eu conseguia ver nitidamente a divisão entre os alemães e os turcos que moravam na Alemanha. E mesmo dentro desses países ricos, bem organizados, beautiful people e tal, tem várias divisões. Tem gente de direita, tem gente de esquerda. Tem gente de extrema direita e tem gente de extrema esquerda. Tem cristãos e tem muçulmanos. Só aí você já percebe que dá uma fermentada nas relações sociais, né? Tudo isso vai deixando cada vez mais complicado de você agradar a todo mundo naquelas reuniões de condomínio que eu falei pra você. E pra piorar, a gente tem o cenário da Europa hoje. Bom, se você está assistindo isso e você mora na Europa, fique à vontade para comentar aqui o que você tá passando. Pode deixar aqui embaixo nos seus comentários, porque os insights direto da fonte valem ouro. Quando a gente pega a Europa como um todo, vale lembrar que nem todo mundo que tá na Europa tá dentro da União Europeia, a gente vê a primeira coisa que tá muito diferente do que a gente sempre acostumou ver, que é a inflação. Aqui são os países da Europa que mais tem inflação nos últimos 12 meses. Turquia, Moldávia, Estônia, Ucrânia, Lituânia e Letônia. Cara, é muito maior, mas muito maior que o Brasil. Só que quando a gente pega a inflação dos beautiful people, que é aqueles países que ficam querendo dar lição de moral pro mundo e falam, olha como a gente é maravilhoso, blá, 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 blá. Dá uma olhada aqui, ó. Espanha, Holanda, Portugal, Itália, Alemanha e França. Tudo bem, você pode olhar e falar, pô, Robin, não é tanto assim. Cara, é que com a visão de brasileiro isso não é tanto. Mas pro europeu isso daqui é muito. Eles não estão acostumados a esse tipo de inflação. Qual que é o remédio para você controlar a inflação? Aumentar as taxas de juros. Como a inflação tá pegando no mundo inteiro, você viu aumento da taxa de juros, e muito por sinal, no Brasil, aumento da taxa de juros nos Estados Unidos, no mundo inteiro. E não escapa disso a Europa. E com as taxas de juros subindo, significa que os países vão ter que gastar muito mais para pagar os juros das suas próprias dívidas. Como tem país na Europa que está muito mais do que quebrado. Tá falido, só não quer admitir. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Grécia, campeã de resgate lá na Europa, por sinal, né? Itália, Portugal, Espanha. E aqui já vem o primeiro pulo do gato. Você parar para pensar o alemão, que tem toda uma estrutura bacana, dívida controlada, e você a cada
período de tempo tem que dar uma ajuda lá pra Grécia, tem que dar uma ajuda pra Itália. Cara, você fica emputecido com essa situação. Por que você poupa, você paga direitinho, o teu país tem austeridade, mas do outro lado lá, tem uns caras que não estão nem aí, gasto à torta direito, cada vez mais cargo público, cada vez mais gasto do governo, que se lasca a austeridade fiscal, a gente sabe que os caras vão ter que segurar a gente, porque a gente faz parte aqui do grupinho. E quando esses países aí, eles emitem os títulos do tesouro, sabe que tem gente que tem que comprar, né? O que acontece quando você fica com receio de que o cara que você emprestou dinheiro não tem capacidade para pagar, ou pode não te pagar, ou ele peça um desconto para pagar, ou ele atrasa algumas parcelas? Cara, você tenta se livrar daquela batata quente, você passa aquilo ali para frente. E é exatamente isso que aconteceu e está acontecendo com os títulos públicos dos países europeus mais quebrados, igual eu mostrei agora. A Itália teve vendas gigantescas aí dos seus títulos públicos desde que o Banco Central Europeu começou a aumentar a taxa de juros. Os caras falaram, pô, a taxa de juros zero, né? Igual a Europa tinha aí. A Itália já estava com essa relação dívida-PIB aqui, país extremamente endividado. Você imagina subindo agora a taxa de juros, como é que eles vão fazer para pagar isso daqui? Vamos se livrar. E como é que faz para se livrar? Vende, 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 vende. Então acaba se tornando uma espiral negativa. As pessoas olham para a situação da Itália, aumenta a taxa de juros e tudo mais. Vamos vender, vamos vender. Vai vendendo, vai vendendo, vai vendendo. Aquele título vai se desvalorizando, desvalorizando, e é uma regra básica aí da renda fixa, né? O título vai se desvalorizando, significa que a taxa de juros, o quanto tem que pagar, vai aumentando, vai aumentando. Isso vai contaminando todo o mercado de renda fixa da Europa, porque você tem a base de qualquer mercado de renda fixa é os títulos públicos de um país. E aí depois, a partir disso, você vai precificar. Ah, quanto que é uma debenture? Então, digamos que o país está pagando 10% ao ano de taxa de juros ali no título público. Cara, uma empresa vai pegar aquele 10% e pagar sempre um pouquinho a mais, né? Porque você emprestar dinheiro para o governo e para uma empresa, o risco para uma empresa é bem maior, então tem que pagar mais para você. Então, quando os caras começam a ficar estressados em relação aos títulos públicos dos países, por que você acha que eles não vão ficar estressados com as debêntures emitidas pelas empresas? Eles vão vender também, e é isso que aconteceu. É a maior liquidação, maior período de vendas em décadas de títulos de empresas. Aqui, só pra você ter uma ideia, cara, é a época lá do subprime, tá? Que despencou e tudo mais. Bom, aqui é agora aonde a gente tá. Sim, caiu muito mais do que a crise do subprime, caiu muito mais que o C19, que o mundo ficou em pânico. Olha aqui, ó. Olha esse gráfico, que maluco, cara. Isso que a gente tá falando de empresas high grade, tá? O que é high grade? Que tem uma nota bacaninha lá na Moody's, na S&P, na Fitch. Eu não tá falando qualquer empresa, são as top, high grade. Você imagina aquelas que não são tão bem bacanas ali, cara. E aí, a partir de fevereiro, março de 2022, só acelerou um monte de coisa. E uma das coisas mais bizarras que aconteceu na Europa nos últimos tempos foi a cruzada que eles fizeram contra um monte de fonte de energia pra ficar bonitinho, porque são beautiful people, tem que ficar bonitinho, selinho SG, né? Quem não tem selinho SG hoje não é bem visto na foto. E aí, o que eles fizeram? Ficaram altamente dependentes do gás russo. Esses países aqui que você está vendo aqui em cima, eles são 100% dependentes do gás russo. Esses daqui em azul, ó, eles ficam ali na faixa de 33% a 66% de dependência. E é claro que esses países destruíram a sua própria indústria do petróleo, tal, a própria indústria do carvão, só que eles não deixaram de consumir isso. E adivinha só, além de ser dependente do gás, eles são dependentes do óleo. Dá uma olhada o quanto que cada um desses países aí da Europa são dependentes do petróleo russo. A Alemanha, mais uma vez, parabéns para a Alemanha. Polônia, Holanda, Finlândia, Bélgica. E aí agora, quem que tá pagando toda a conta graças às políticas maravilhosas SG que os líderes tomaram? Europa apaga as luzes, encurta banhos e tira gravatas para economizar energia. Para evitar de ligar o ar-condicionado, né, cara? Então a solução é tirar gravata. Crise de energia piora na Europa em meio a pico dos preços. Ó, 11 de agosto chegamos a pico de preços, recorde. Pensa o que vai acontecer no inverno. Presta atenção. A Alemanha apaga luzes e desliga chuveiros em meio à crise de energia. Meu irmão,
Olha só o caminho que a Europa está indo. Dá uma olhada aqui nos grandes monumentos da Alemanha, né? Lugares públicos e tal. Eu conheço vários. Pô, a Alemanha é mó legal, essa que é real, cara. E olha só, tudo apagado, bicho. E aqui, né, cara, olha como o mundo dá volta, né? Você lembra da França enchendo o saco do Brasil, dizendo que os brasileiros não sabem cuidar da floresta? É por isso que o mundo tem que cuidar da floresta, não os brasileiros. A Amazônia não é do Brasil, a Amazônia é do mundo. Mas olha como o mundo dá voltas. A incêndio na França obriga 10 mil pessoas a deixar suas casas. Alô, Macron, como assim? Mas não era você que ia cuidar da Amazônia? Como é que você não viu no seu próprio quintal o negócio pegando fogo? 6 mil hectares até o momento que eu tô conversando aqui com você já foram queimados. Fauna, flora, bichinhos, vida... Foi queimado, Macron. E 10 mil pessoas, né, tiveram que sair das suas casas ali por causa do incêndio, queimando tudo. Que vergonha, Macron. Você imagina cuidar da Amazônia, que é do tamanho da Europa. Ah, sai daqui, cara. E sabe quem que cavou a própria cova dos europeus? Os seus próprios líderes. A propósito, que fique claro, foi a própria Europa que se colocou aos pés do Vladimir Putin e quis escolher ficar refém dele. Tudo porque tinha que levantar a bandeira do ESG, politicamente correto e não sei lá. Só que isso caiu por terra, porque no auge da hipocrisia, quando chega a conta do mundo real, a Alemanha anunciou que vai gastar mais recursos para quê? Pro carvão, justamente para compensar essa queda do fornecimento do gás russo. Carvão! O mais poluente de todos. E aquele papinho todo foi pro ralo abaixo, pô. E eu quero deixar claro aqui que eu não sou contra as fontes renováveis. Ninguém em sã consciência quer que o mundo seja destruído, que acabe o meio ambiente. Não vem com esse papo pra cima de mim. Eu sou contra o extremismo que é feito no mundo hoje. E essas políticas idiotas e burras que destroem o progresso e a segurança de uma nação. Você começar a instalar aos poucos as fontes renováveis, top, é isso aí. Mas não destruir todas as outras fontes antes de você ter certeza absoluta que o país está totalmente preparado e autossuficiente com a energia limpa que você tanto quer. Não demonizar carvão, petróleo, energia nuclear antes de você se garantir, falar, ó, tô pronto, tô preparado, só dependo de mim mesmo. Líderes sem qualquer conexão com a realidade do mundo. Líderes que não entendem ou que não ligam que se as suas ideologias, por mais extremas que sejam, deem errado, vai afetar milhões de vidas. Se você gosta de Europa, você sabe que ali já passou líderes calibre gigantesco. Hoje, esses caras aqui não seriam nem dignos de nota de rodapé se eles vivessem em outras eras. Só que como nós estamos em 2022, são eles que comandam o destino de milhões de pessoas. Na era da hipocrisia, do falso moralismo e do extremismo ideológico. A culpa da Europa estar nessa situação é da própria Europa. Um forte abraço e a gente se vê no próximo encontro.